Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais um dia. Vamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada dentro dos estudos, sempre confiando e tendo fé. Amém? Senhor, acalma hoje o nosso coração. Ensina-nos a confiar na tua provisão e no teu cuidado diário. Com todo amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos continuar. Na verdade, nós vamos encerrar hoje o capítulo 6 do versículo de Mateus. As preocupações. Lucas 12, 22 a 34. Versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Isso também está em Filipe 4:6 e 1 Pedro 5:7. Versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Isso também encontra em Salmo 145, 15. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covado ao curso da vida? Isso também está em Salmos 39, 5. Versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Versículo 29. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Isso também está em 1 Reis 10, capítulo 4 a 7. Capítulo 10, versículo 4 a 7. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32. Porque os gentios que procuram todas essas coisas. Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós vamos parar por aqui. Hoje nós terminamos o nosso capítulo 6 e nós vamos amanhã já entrar nas notas explicativas, para depois a gente entrar aí no capítulo 8. Amém? Analogia. A preocupação é como carregar amanhã nas costas, enquanto ainda estamos vivendo hoje. Jesus nos lembra que os lírios não se vestem sozinhos e as aves não armazenam
ansiedade. Elas vivem o dia. Preocupar-se excessivamente é tentar assumir o controle do que ainda não chegou. Mas o reino nos ensina confiança diária. Buscar primeiro o reino não significa ignorar responsabilidades, mas colocar Deus na frente das decisões antes do medo. Cada dia tem seu próprio peso. Quando tentamos carregar todos de uma vez, o corpo e a mente se sobrecarregam. Dentro da analogia de hoje, nós deixamos assim uma reflexão. Estou vivendo o dia de hoje ou tentando resolver o que ainda não aconteceu? Hoje a gente fala muito nas preocupações que a gente tem. Muitas vezes as preocupações elas vêm por falta da confiança, mas a confiança em algo material, onde nós falamos muito de espiritualidade. E quando a gente vive muito na matéria e pouco no espírito, a gente simplesmente vive num caos, porque a gente não entrega isso a Deus e não permite que Ele cumpra o que é necessário para a nossa vida. Quando nós vivemos muitos preocupados, nós estamos num passado, tentando consertar algo que não dá mais para consertar, ou estamos vivendo num futuro, tentando resolver um problema que nem aconteceu ainda. E esquecemos de olhar e viver o presente. O que temos para hoje? E o que dá para fazer com isso hoje? Como eu consigo melhorar o meu dia de hoje? Como eu posso estar melhor para que o dia de amanhã chegue e eu assim resolva? Então, nós precisamos vivenciar o dia a dia. Porque se a gente viver preocupados, se vai, se não vai, se vai acontecer, se não vai, né? Tentando resolver problemas que ainda nem sequer aconteceu, com certeza estaremos ansiosos. Hoje o mundo está ansioso. A gente tem aí de 10 pessoas, 8 vivendo na ansiedade. Então é um quadro muito alarmante, porque as pessoas pararam de viver o presente, o momento, ter a reflexão do dia. A preocupação, ela não pode, ser carregada com todos os problemas nas nossas costas enquanto a gente está vivendo hoje. Eu não posso ficar, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que vai dar? Será que não vai dar? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Então, nós estamos muito preocupados com o nosso amanhã. E essa preocupação, ela está vindo por conta da falta de confiança no nosso hoje. Porque nós não confiamos que somos capazes, não confiamos que Deus está conosco. E se assim Ele está, a providência virá. Gente, eu sou uma pessoa que eu posso falar isso não por falar, mas por vivenciar. Fazem 23, 24 anos, mais ou menos, que eu estou aqui, no Brasil, que eu morei um tempo fora, e depois que eu, perdi tudo praticamente, eu tive que pegar a minha trouxa na mão e confiar em Deus. Com 3 filhos,
tudo pequeno. Hoje meus filhos já são tudo homens, mas na época, 24 anos, eles tinham 5, 6 aninhos. Então, nesse período todo, né, tinham mais, então isso desde quando aconteceu, mais ou menos uns 20 anos, desde então eu tive que confiar em Deus, 100%, porque eu não sabia o que ia ser o dia de amanhã. Eu não sabia se eu ia ter ou não dinheiro para comprar leite no dia de amanhã, mas eu precisei entregar isso a Deus. E assim, Deus o fez. E assim, Deus colocou as suas mãos ao longo desses 20 anos praticamente, trabalhando, me dando. Então, a gente precisa ter confiança. Eu não vou falar que eu sou 100% nisso, não. Passei por uma situação agora, recentemente, que vocês sabem, em relação à minha cachorrinha, né? O medo tomou conta de mim. Mas se eu tivesse, de repente, entregado a Deus isso, talvez todo esse medo que eu tinha não tivesse chegado no ponto que chegou. Então, quando, na última instância, eu tive que entregar para Deus porque não tinha mais o que fazer, aí Deus falou, então daqui que eu resolvo. E Ele resolveu. Entende? Então, às vezes, a gente acha que alguns problemas nós vamos resolver. E, na verdade, é Deus que resolve todas as coisas. E precisamos permitir que Ele resolva. Independentemente o que for. Precisamos ter essa fé. Amém? Vamos fazer a nossa oração do dia, pedindo assim para o Pai e entregando a Ele os nossos problemas, as nossas preocupações, entregando a Ele o nosso corpo, a nossa saúde, para que Ele assim alinhe os nossos propósitos e os problemas que enfrentamos. Amém? Pai, entregamos a Ti nossas preocupações. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando no Teu cuidado. Abençoa também nossos familiares e guarda nosso coração da ansiedade excessiva. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos assim entregar isso ao Pai. Ontem eu estava dando aula, eu terminei, e eu estou assistindo uma série chamada Reis, que fala sobre, né, a história de Samuel. E aí eu estava vendo, né, a fé de Davi. Eu já estou na parte da série que fala sobre fala sobre Davi, né? E a fé que Davi teve, né, ao entregar tudo ao Pai. E aí depois à noite eu fui deitar, fui dormir, e ali eu estava fazendo uma oração. E eu entreguei a Deus uma situação que está me incomodando. E a hora que eu entreguei isso para Deus, foi assim, parece que Deus estava tirando tudo de dentro de mim. E aí depois que ficou ali uns 5 minutinhos, com aquela sensação trabalhando, eu com o olho fechado, eu orando, e aí depois Deus veio e me falou o que eu precisava fazer por esses 3 próximos dias. E aí o que a gente precisa fazer quando Deus fala a nós assim? Seres obedientes. Então, Deus pediu 3 dias para mim fazer uma situação, por 3 dias. Se assim eu conseguir cumprir esses 3 dias, aí Deus colocará as suas mãos sobre aquilo que eu pedi. Entende? Então, é fazer a nossa parte também. Não é só entregar a Deus, é também escutar o que Ele está nos dizendo e fazer a nossa parte. Então, meus amores, faça a sua parte e Deus assim fará a dele. Até amanhã. Um ótimo sábado.
Que Jesus esteja com vocês.